E aí, beleza? Os esquilos detetives mais amados dos anos 90 estão de volta, em busca de encontrar seu amigo que está correndo sérios perigos de ser transformado em outro desenho. Tico e Teco e os Defensores da Lei, filme de 2022, juntaram forças para lutar neste multiverso de centenas de referências, onde os vilões aqui é, na verdade, a pirataria. Em um filme nostálgico, diferente e muito divertido. Eu acho que tá na hora de um reboot de Tico e Teco. Com certeza. O Tico e Teco, um dos meus desenhos preferidos quando era criança. Eu sei que eu posso ter entregado a idade feio agora, mas no final dos anos 90 era um desenho que passava no SBT, num programa chamado Disney Club e também no Sábado Animado. E antes disso, tinha passado na TV Globinho. Eita saudades, hein? Faz tempo. Mas eu sempre acreditei que os dois eram irmãos. Mas aqui se conheceram em 1982, onde Teco foi para a nova escola, apresentado pela professora Mimosa, que já de cara parecendo muito com Clarabella, namorada do Horácio. E Teco não foi muito bem recebido, já que fingiu que tinha um ferimento em seu olho. E deixaram todos na sala bastante assustado, ficando meio isolado na hora do recreio. Mas aí apareceu o Tico, com sua mochilinha da super máquina dos anos 80, e com pouca conversa já se entrosaram muito bem e se transformaram em amigos. Na verdade, grandes amigos, né? Pois para Teco era o irmão que ele nunca teve, e se tornaram atrações nas apresentações no colégio, já que Tico era o esperto e Teco o atrapalhado. E essa sintonia dos dois faziam as pessoas rirem pra caramba. E tinham um sonho de serem atores, indo para a Califórnia tentarem algum papel. E depois de mostrarem o talento em pequenos papéis, receberam uma ligação que mudaria suas vidas. O que acham de ter o seu próprio programa? É nostalgia pura. Os Defensores da Lei, um grupo de pequenos roedores formados por Monty, um rato australiano viciado em queijo, Geninha, uma mecânica e piloto do grupo, e uma mosca que eu conhecia como Bizum, mas aqui tinha o nome de Zíper, que não falava, e essa era a graça do personagem. E sempre fugiam do seu inimigo número 1, o Gatão, o mafioso da agência da Conexão Salva Ação, que sempre roubava bancos e adorava pássaros. Essa era a deixa para sempre pegá-lo. E era um dos programas mais assistidos dos anos 90. Estavam no topo, festas não faltavam, onde dançavam Roger Rabbit com os 3 porquinhos e o próprio Roger Rabbit. Legal! Mas Teco já estava cheio daquilo tudo e queria estrear o seu próprio programa, o 00 Teco, onde seria um super espião meio atrapalhado. Mas não disse nada a Tico, na intenção de desistir do programa dos Defensores da Lei, pois se sentia como se não fosse o protagonista do seu próprio programa. E Tico era sempre o mais esperto, e mesmo ele dizendo que não, que os dois eram importantes para o programa, preferiu atender a ligação do seu agente. E foi daí que o programa foi de mal a pior. Os Defensores da Lei foram cancelados naquele ano e o 00 Teco não teve nenhuma temporada. Realmente uma tristeza para os nossos esquilos. Mas vida que segue, né? Agora em 2022 estava pronto para voltar com Teco, melhorado em sua versão 2.0, gravando um vídeo para as redes sociais falando direto da FanCon, uma convenção do entretenimento internacional para a galera relembrar o de velhos clássicos. E não só era Teco que estava 2.0 por ali, Baloo, o urso preguiça de mole, estava fazendo um show, e do lado de sua mesa estava o Lumière, o candelabro da Bela e a Fera, tentando ganhar algum trocado por ali. E na sua frente, ele, o cancelado número 1 de 2020, o Sonic feio, que a internet massacrou, coitado, pelos seus dentes de humano e essa cara de chapado. Mas a galera ainda pedia bastante autógrafo pra ele. E mesmo sendo feio, tinha entrado na brincadeira, falando que iria estrear um programa de agentes do FBI, com um nome bem sugestivo, chamado Sonic Feio, Crimes Mais Feio. E Teco ficou bastante na dúvida se isso era verdade. É tão difícil de acreditar. Que coisa horrorosa!
mas na verdade estavam ali para ver se conseguia algum papel em Hollywood, onde a tigresa, por exemplo, da Marvel tinha um sonho de ser Vingadora novamente, já que fez parte lá nos anos 90, dizendo a Teco que ele teria muito mais fã se Tico estivesse com ele. Só que bom, e na verdade eles não se falavam e era agora um vendedor de seguros, o melhor do mês dessa seguradora de novo. Ele trabalhava com o Bruno e o Sapo, que sempre o convidavam para sair depois do serviço, mas preferia ir para casa para ficar com sua cachorra Mia. Eu via pela TV que os esquilos que realmente ainda faziam sucesso era Alvin e os Esquilos, porque ainda cantavam rap, mas recebeu uma ligação de Monte, no qual precisava de sua ajuda, e como não via ele há tanto tempo, estava um pouco diferente, mas ainda usava a mesma loção vagabunda da época, e com uma baita dívida, comprou o queijo da gangue do Vale e não pagou, e se ele não pagasse, iriam pirateá-lo, assim como fizeram com o linguado da Pequena Sereia. Apagaram sua boca e fizeram algumas mudanças para contornar os direitos autorais. Enviado para o mercado negro, lá estrearia um filme pirata, o mais vagabundo que existe, chamado A Pequena Menina Peixe. Não. É claro que Tico não iria deixar seu amigo nessa situação, mas pediu ajuda para Teco também. Mas os dois não se falavam muito, pois Tico ainda guardava um pouco de mágoa desde a época dos Defensores da Lei, que por culpa dele foi cancelado. Vendo que Teco tinha feito cirurgia computadorizada para ficar mais na vibe da atualidade e não perder pros outros esquilos cantores por aí. Mas Tico estava de saco cheio e nem queria saber de reboot dos Defensores da Lei, indo embora assistir Batman vs ET. E nessa, seu amigo Monte foi sequestrado em seu apartamento, invadido e levado pela gangue do Vale. E os dois, chamados pelo detetive Massinha, onde na casa inclusive os tiras de Detona Ralph estavam, o detetive queria saber o que dois esquilos estavam fazendo por ali e nunca tinham ouvido falar dos Defensores da Lei. E se ele foi levado pela gangue do Vale, o tal Sweet Pete era extremamente perigoso. O mafioso no ramo da pirataria e já tinha sumido com 6 animações em apenas um mês. E lá nossa dupla conheceu Ellen Stell, detetive, e era super fã de Tico e Teco. E foi justamente por eles que ela virou detetive. Então os Defensores da Lei começaram a investigar para saber onde seu amigo estava. E no dia seguinte, saindo de carro para sua primeira pista, e mesmo havendo carros para esquilos, Teco preferia o carro para humanos, mesmo caindo aos pedaços. Cuidado! Então foram à rua principal, um lugar com tanta referência que eu até acabei me perdendo, mas usavam a credibilidade dos desenhos para deixar um ambiente longe da polícia, como a mãe do Phineas e o coronel do 101 Dálmatas, e lá falariam com o vendedor de queijos dos Muppets, e um código para irem aos submundos era pedir um queijo bastante fedorento. E lá no local, onde ratos de desenhos animados eram viciados em queijos fedorentos, começaram a perguntar sobre seu amigo desaparecido. E fazer perguntas por ali não era uma boa ideia, pois pareciam policiais. Mas como eram atores, o vendedor de queijo dos Muppets iria levá-los para ver o chefe, o Sweet Pete. E claro, amarrados em um furgão de queijo. E chegaram a um lugar onde o CGI era o mais cagado do mundo. Referência às animações de jogos dos começos dos anos 2000. E o Viking, anão gigante que os receberam, não olhava nos olhos. Referência aos jogos de RPG dos anos 2000. E ali naquela fábrica, falariam com o tal Sweet Pete, onde nela derretiam brinquedos antigos como o sabonete do Shrek para fabricarem banheiros químicos. Um negócio bastante lucrativo. Então conheceram o Sweet Pete. E como não é segredo de ninguém, o vilão dessa história é o Peter Pan. E olha, meus amigos, estava bastante esquisito. Olá. É o Peter Pan? É? Que merda, hein? E como todo mafioso tem seus capangas, um dele era aquele que nunca mais fez propaganda para a Coca-Cola, o Urso Polar, que agora trabalhava para o Peter Pan, que por sua vez teve seu fim um pouco triste, pois foi chamado para fazer o filme tão famoso do garoto que nunca crescia. Só que ele cresceu e o chutaram fora do papel, esquecendo no mundo, mas decidiu ser o capitão pirata dos filmes, uma baita ironia da vida, ficando muito rico.
produzindo os mais estranhos filmes piratas que você possa imaginar, como A Bela e o Homem-Cão, Jasper, o Garoto Fantasma Morto e Os Cães do Espaguete, todas cópias de filmes bastante conhecidos, mas com aquela qualidade duvidosa, e não deixariam eles sair dali com aquela informação, já querendo capturar os dois para fazer um de seus filmes baratos. Eu acho que tá na hora de um reboot de Tico e Teco. Que por sua vez conseguiram escapar pelos esgotos que estavam quase indo ladeira abaixo, e nem a super trança da Rapunzel os salvariam. Mas uma raquete foi a sorte deles, mostrando que Tico ainda gostava de Teco, achando que ele tinha morrido afogado, mas era apenas um ursinho de pelúcia do 00 Teco. Mas a pista era o relógio do Peter Pan, que contava os passos e exatamente onde ele corria, levando esta informação para Ellen, a policial, para descobrirem o covil do Peter Pan. Mas o problema era que Ellen tinha feito uma cagada sobre um desaparecimento de um personagem famoso. Ano passado, quando a Peppa Pig sumiu, e fiz o esquadrão todinho atacar os estúdios da Nick Jr. e a patrulha canina revidou. O Marshall atacou o sargento Henderson. Que merda, hein? Então, depois de relembrarem um pouco o passado, pois Teco guardava todos os episódios já feitos do programa, iriam se disfarçar de ratos e entrar como encanadores na sauna que o Peter Pan frequentava. E aquele gostinho de nostalgia e referências, como o Sweet Park, os Três Porquinhos, que só vimos dois, e o Tio Patinhas frequentava aquela sauna. Mas o disfarce acabou caindo e a cobra, vilã do rango, reconheceu eles. A sorte que ela era super fã dos defensores da lei e tiveram que cantar um rap para distrair a cobra. Enquanto pegavam o relógio do Peter Pan, foram bastante sincronizados, lembrando os velhos tempos dos defensores da lei, dando aquela disfarçada e saindo numa boa da sauna. E agora sabiam onde era o covil da pirataria do Peter Pan, com provas que tinha pirateado outros personagens, como o Félix, o Atim e até o Garfield não escapou, estava agora com baita shape, e acharam a máquina que ele fazia as tais remoções. E nisso Tico sem querer acabou ligando, e era extremamente perigosa, pois os desenhos ali seriam editados, mostrando no computador as versões de como ficariam Tico e Teco, como em Rick and Morty, Os Simpsons, Marvel e até Pokémon. Mas para salvarem era apenas desviar dos lasers, e para isso lembraram do episódio Missão Impossível, e com muito esforço conseguiram. O problema é que Tico ficou com a orelha do Snoopy, mas veja pelo lado bom, saíram vivos de lá, né? Melhor do que nada. No final da máquina perceberam as partes retiradas de outros desenhos, e lá encontraram o bigode do Monte, deduzindo que seu amigo tinha sido pirateado. E esse motivo gerou uma briga entre os dois, mas na delegacia sentiram o mesmo cheiro de loção vagabunda de Monte, e o nariz de Teco chegou até a sala do Massinha, que agora não sabiam quem estava mentindo, se era o capitão da polícia ou Ellen. Então precisavam de ajuda externa, do FBI talvez, e Teco conhecia uma pessoa que era do FBI. Bom, pelo menos se dizia que iria fazer um programa lá, né? O Sonic Feio, e precisavam da ajuda dele o mais rápido possível. Mas o lance do Sonic Feio era ser muito devagar, e não iria ajudá-los naquele momento. E ali na FanCon, a gangue do Peter Pan estava atrás dele, e tiveram que correr, passando pelo Homem-Formiga e a galera da Little Pony. E o Peter Pan encontrou um dos garotos perdidos, que ficou bastante surpreso com ele. É você mesmo! Você tá velho! É, a morte chega pra todo mundo, garoto. E aí mais uma referência, né? Esconderam na mesa do He-Man e do Esqueleto, que mais uma vez correto precisavam de disfarces, passando pelo Indiana Jones, e Tico ficou como seu antigo visual dos defensores da lei, para delírio da galera. E Peter Pan, que mal conseguia correr por causa do sedentarismo, mandou um dos seus capangas tentar pegá-los, onde vimos o Voltron e o Vin Kid CGI ruim deu de cara com o Pumba, o mestre louva-a-Deus e o Bob rindo da cara dele. É um baita crossover do urso polar da Disney com o Baloo. E graças aos seus amigos, Tigresa e o Lumière conseguiram despistar os capangas. Só que nesta correria, Teco conseguiu escapar, mas Tico foi capturado. E agora não sabia o que fazer sem seu amigo. E o Capitão Massinha tinha uma pista,
levando Ellen com ele, mas na verdade ele estava junto com Peter Pan, tramando esse tempo todo. E também tinha dado a pista falsa para ela sobre a Peppa Pig. Por isso ninguém confiava nela na delegacia. Vagabundo! E para resumir esta parte, Ellen ligou para Teco, dando a ele uma dica do episódio favorito de Defensores da Lei, onde através dele descobriu que o Massinha estava trabalhando com Peter Pan. Então, para entrar no covil, pediu ajuda para a Geninha e o Zíper, que usaram a velha e boa nave do programa dos Defensores da Lei. E Teco tinha que chegar o mais rápido possível para não piratearem seu amigo. E o lance é que Teco chegou através de um fogo de artifício que parou a máquina e gerou a maior explosão dentro da fábrica. E agora a máquina era extremamente perigosa, pois transformou de cara o urso polar na fada da Cinderela. E o Peter Pan foi atacado várias vezes, transformando em um monstro cheio de partes de animações, como a perna do Optimus Prime e a outra do Woody, um braço do Detona Ralph e a outra eu não sei, mas atirava bomba, e a cara do grande vilão dos Defensores da Lei, o Gatão. Pelo amor de Deus, cara. O jeito foi escapar saindo nos estúdios piratas do Peter Pan, onde vimos as cópias baratas como do Ursinho Pooh e dos Simpsons da Deep Web. E Ellen tinha um desafio grande contra o Capitão Massinha, que se transformava em várias coisas e não morria facilmente. Personagem que se mudava com muita facilidade, mas ela assistiu o Exterminador do Futuro, né? E com o extintor o deixou em pedacinhos. E a Tic e Teco tiveram a mesma ideia dos pássaros do programa, que apesar de estarem dormindo, foram despistar o Gatão. Mas ele ainda era uma ameaça, e com o final épico, ele o salvou. O Sonic Fake, que realmente estava fazendo uma série para o FBI. E agora sim, eles acreditavam, né? E bom, tinha que ter aquele final de desenho animado, né? Onde Teco o finalizou. Já era. Mas o vilão não estava ainda 100% mobilizado, atirando em câmera lenta em Teco, que ficou desacordado. E Tico revelou que na escola, na época dos anos 80, nem queria ir para a aula, pois não tinha nenhum amigo e estava perdido, igual a ele. E Teco foi sua esperança de ter um grande amigo, e realmente o foi, e até hoje era o seu melhor amigo. O lance é que Teco não morreu, salvo pela moeda dos Defensores da Lei, ficando muito agradecido pelos sentimentos de Tico com ele. E como ali era um lugar que gravaram os filmes pirata, provavelmente Monty estaria por ali. E abrindo um container, liberaram vários desenhos animados transformados em pirataria. E agora, nosso amigo Monty tinha se transformado no Dumbo, mas Teco tinha um contato que poderia dar um jeito naquelas orelhas. E novamente os Defensores da Lei estavam juntos, onde o FBI pegou o Massinha. E Ellen, que era super fã, conheceu finalmente todos do grupo. E Geninha fazendo uma daquelas piadas sem graças para todos rirem no final. Bom, estavam dispostos a fazer um reboot dos Defensores da Lei, onde a cena pós-crédito cogitava um Vin Diesel para o papel do Super Astro e um pôster bem sugestivos com vários personagens da Disney. E na FanCon, lá estavam eles, os Defensores da Lei, ovacionados por todos. Mas o reboot que me interessou foi do Darkwing Duck, implorando por atenção no final. E esse sim daria um ótimo filme. Teremos o Darkwing, bando de ladainha. Enfim. Eu assisti esse filme inteiro apontando pra TV, pois sabia das referências, mas não lembrava o nome, que o multiverso incrível nesse filme. E olha, me diverti tanto que nem vi 1h30 de filme passar. E esse resumo não é nem metade da experiência que você terá assistindo ele. E já quero muito a continuação dos Defensores da Lei 2. Bom, galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!